Prepare-se, porque a história por trás de Forrest Gump é quase tão inacreditável quanto a vida do próprio Forrest. Um filme que parecia fadado ao fracasso, rejeitado por atores, sabotado pelo estúdio e financiado do próprio bolso por Tom Hanks e Robert Zemeckis, mas que acabou se tornando um dos maiores clássicos da história do cinema. Este é o lado obscuro, esquecido e jamais contado de Forrest Gump. Tudo começou com o romance de Winston Groom, publicado em 1986. O livro vendeu pouco. Era estranho, experimental e repleto de sátiras que ninguém sabia como adaptar para o cinema. Durante anos, Hollywood ignorou completamente a obra, até que um roteirista insistente, Eric Roth, enxergou o que ninguém via: um herói ingênuo que atravessava a história americana sem sequer perceber. Mas a decisão de transformar isso em filme dividiu executivos. Alguns achavam o personagem bobo demais, simplório demais, não comercial. É irônico, o filme que se tornaria um ícone quase morreu antes de nascer. Forrest Gump não foi escrito para Tom Hanks. E antes dele aceitar, outros atores foram convidados e recusaram. John Travolta foi o primeiro nome pensado. Ele rejeitou. Bill Murray também recusou. Chevy Chase recusou. Eles acharam que o papel era arriscado demais. Hoje, todos admitem publicamente que foi uma das maiores burradas da carreira. Jenny também teve um processo complicado. Antes de Robin Wright ser chamada, atrizes como Jodie Foster, Nicole Kidman e Demi Moore foram cogitadas e rejeitaram. E adivinhe, Tom Hanks quase recusou também. Ele só aceitou depois que leu as primeiras páginas e percebeu que aquela história tinha um espírito humano raro, algo que quase não existia em Hollywood. Os bastidores foram um caos. O estúdio cortou o orçamento inúmeras vezes, obrigando o diretor Robert Zemeckis a se virar. A famosa cena de Forrest correndo pelos Estados Unidos, o estúdio não queria pagar. Zemeckis ligou para Tom Hanks e disse: "Não temos orçamento. Ou a cena cai, ou fazemos do nosso bolso." Resultado, Tom Hanks bancou parte da produção com o próprio dinheiro. E ainda aceitou trabalhar por participação nos lucros, não salário. Essa decisão fez Hanks ganhar mais de 40 milhões de dólares depois do sucesso estrondoso. Mas na época, foi um risco gigantesco. Apesar da falta de orçamento, Forrest Gump surpreendeu o mundo com efeitos visuais revolucionários. Forrest conversando com John Lennon, aperto de mão com Kennedy Johnson, soldados sem pernas, interpretados por Gary Sinise. As pernas amputadas de Sinise foram criadas com um truque absurdo. Ele usava meias azuis presas atrás das pernas e o CGI apagava tudo quadro a quadro. Na época, isso era praticamente bruxaria tecnológica. Análise de cenas. 1. A pena no início. Não é apenas um símbolo estético, é um aviso. O destino leva Forrest como o vento leva a pena. 2. A corrida de Forrest. Ele corre por 3 anos. Mas ninguém percebe que cada estado representa uma fase emocional da vida dele. 3. A morte de Jenny. A cena mais discutida do filme. A doença nunca é nomeada, mas no roteiro original havia pistas fortíssimos de que seria uma referência à epidemia de HIV nos anos 80. Pouca gente sabe, Forrest Gump 2 chegou a ser escrito. O roteiro estava pronto, mas Tom Hanks e Zemeckis desistiram depois dos atentados de 11 de setembro. Segundo Hanks, o mundo tinha mudado. A história não fazia mais sentido. Hollywood nunca mais tocou no assunto. Cachês do elenco. Tom Hanks aceitou salário baixo e lucrou milhões só com participação. Robin Wright recebeu menos que Hanks, mas teve um aumento enorme por causa das bilheterias. Gary Sinise foi o mais bem pago proporcionalmente, graças ao impacto do personagem. Winston Groom, autor do livro, recebeu muito pouco. Mais tarde, processou a Paramount por royalties. Polêmicas e brigas. A treta do autor. Winston Groom ficou revoltado. O estúdio dizia que o filme não deu lucro, mesmo ele tendo faturado mais de 678 milhões de dólares. Foi só depois de muito barulho que Groom recebeu parte do pagamento. A discussão política.
Alguns críticos acusaram o filme de ser conservador demais. Outros diziam que era progressista demais. Forrest era neutro, mas o mundo tentou transformá-lo em símbolo, a briga interna sobre Jenny. Parte da equipe queria que Jenny fosse mais vilã, outra parte queria que ela fosse mais emocional. O resultado final dividiu o público até hoje. Forrest Gump foi um fenômeno absoluto. 13 indicações ao Oscar, 6 vitórias, incluindo melhor filme, melhor ator e melhor diretor. 678 milhões arrecadados mundialmente. Tornou Tom Hanks o primeiro ator em 50 anos a ganhar 2 Oscars seguidos. Nada mal para um filme que quase não aconteceu. O elenco. Curiosidades que ninguém conta. Tom Hanks improvisou várias falas, incluindo My Name is Forrest, Forrest Gump. Gary Sinise se envolveu profundamente com veteranos de guerra e mais tarde fundou uma ONG para ajudar soldados. A voz do menino que interpretou o jovem Forrest inspirou todo o sotaque usado por Tom Hanks. Robin Wright filmou partes de Jenny enquanto estava gravemente doente e nunca falou publicamente sobre isso. Forrest Gump virou símbolo de superação, mas também um lembrete cruel de que a vida pode ser aleatória, imprevisível e, às vezes, injusta. O filme mudou o cinema, mudou a carreira de Tom Hanks e redefiniu o poder emocional das histórias simples. Hoje, Forrest é mais que um personagem, é um fenômeno cultural, eterno, inabalável. E agora, quando você ouvir a frase "A vida é como uma caixa de chocolates", lembre-se, por trás desse sabor doce existem lutas, recusas, brigas, pobres orçamentos, truques impossíveis e decisões que quase destruíram tudo. Forrest Gump não foi só um filme, foi um milagre construído à força.